E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós vamos dar prosseguimento ao assunto trabalhado na última aula, que foi a Idade Média, né? Então, começamos a falar aí da Alta Idade Média, falei um pouquinho da formação dos reinos germânicos, do Império Carolíngio e paramos aí no feudalismo. Então, o feudalismo foi um sistema aí econômico, político, de organização social, que vigorou em algumas partes da Europa Ocidental do século IX até mais ou menos aí finalzinho do século XI, tá? Então começamos a falar um pouquinho dessa sociedade feudal, como que ela era estruturada. Então era uma sociedade dividida aí em ordens sociais, é, rigidamente hierarquizadas. E aí eu comecei a falar um pouquinho do feudo, né? Então, então o feudalismo ele está baseado nessa unidade de produção econômica, né? A terra, né? Intitulada aí de feudo. O feudo ele podia ser outras coisas, tá? Mas vamos simplificar aqui e vamos tratá-lo apenas como uma unidade de produção, tudo bem? Então, o feudo, né, as terras aí do nobre, do senhor feudal, ela era dividida em várias partes, né? Então, lembram desse desenho da última aula? Então, no fundo aí, nós temos o castelo, nós temos a catedral, né, a igreja, e aí a casa dos servos e os mansos, né, o manso senhorial, o manso servil. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, o manso senhorial. Terras exclusivas do senhor feudal, que era o dono do feudo. Tudo que era produzido nessas terras pertencia ao senhor. E, obviamente, quem trabalhava aí nesse manso senhorial eram os servos que viviam no feudo. Então, além do manso senhorial, nós vamos ter o manso servil, terras utilizadas pelos servos, parte da produção era destinada ao senhor feudal. Então, os camponeses, eles tinham aí o direito, né, de produzir os seus próprios alimentos nesse manso servil, só que uma parte eles eram obrigados aí a pagar ao senhor feudal, tá? Eram os impostos que eles tinham que pagar por viver no feudo. Os campos abertos. Então, além do manso senhorial, do manso servil, o feudo também era composto aí, era formado por esses campos abertos. Então, o que eram esses campos? Pastos e bosques de uso comum. Então, tanto o senhor feudal quanto os camponeses, né, os servos, eles podiam circular por esses pastos, por esses bosques, cortar madeira, né, para usar lá no inverno. Só que eles não podiam caçar, né, determinados animais que eram exclusivos do senhor feudal, como cervos e javalis, certo? Muito bem. Então, o que a gente pode deduzir aí dessa economia feudal, né? Então, a produção agrária era o principal meio de sobrevivência, certo? Então, os feudos eles eram praticamente autossuficientes. Então, todas as necessidades que as pessoas, que os habitantes dos feudos necessitavam, eles próprios produziam, tá? Existe uma ideia de que não havia comércio nessa época, mas a gente não pode generalizar tudo, né, na história. Então, por exemplo, o comércio ele não era muito praticado. Melhor usar esse termo, né, essa ideia, do que simplesmente dizer que não existia o comércio nessa economia feudal. Existia sim, mas ele era pouco praticado, tá? Então nós vamos ter já logo nesse período aí feiras locais, né, que se organizavam dentro dos feudos, ou às vezes em outros feudos até, e, e lá nessas feiras eram comercializados excedentes agrícolas, né, e o artesanato. Então esses servos eles produziam aquilo que eles iam precisar no dia a dia e tudo aquilo que sobrava da produção agrícola, que não era destinado nem ao consumo próprio e nem como forma aí de em pagamento de imposto ao senhor feudal, eles acabavam comercializando nessas feiras. E em muitos momentos, o que eles faziam? Eles trocavam esses produtos, tá? Então trocavam aí por itens aí que eles necessitavam, precisavam, certo? Muito bem. Então aqui, ó, uma ilustração aí que mostra um pouquinho, né, dos afazeres desses servos, como que era o cotidiano deles.
Então aqui tem um que está matando aqui um porco, né? Outro que está fazendo o vinho, tá pisando nas uvas, cortando aí o trigo. Então a maior parte, né, da agricultura ela era voltada à plantação de grãos. Então eles plantavam trigo, cevada, centeio, tá? Bom, vamos aí para a parte, acho, mais interessante da aula de hoje, tá? Que é falar um pouquinho da vida intelectual e artística desse período da Idade Média. Então, assim, eu vou saltar um pouco cronologicamente, tá? Mas a gente pega isso como uma característica aí, são características definidoras aí desse período da Idade Média, tá? Então, toda a educação formal, né, aquela educação escolarizada, ela era controlada pelo clero católico, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter escolas, né, presentes dentro dos mosteiros. Então, quem eram os intelectuais da Idade Média eram os homens aí do clero, né, bispos, cardeais, certo? E aí, no final do século XII, vão surgir as primeiras universidades dentro do território da Europa Ocidental. Então, nessas universidades se ensinava a teologia, a retórica, né, as artes em geral, né, as letras, o direito, né, geralmente era o direito canônico, e esse ensino universitário ele era controlado pela igreja. Tá? Então, geralmente, quem queria seguir aí a vida de religioso frequentava essas universidades. Lógico, num primeiro momento, né, vão ser esses homens aí que querem essa formação religiosa, depois esse ensino ele vai se estender um pouco aí, enfim. Mas durante um bom tempo vai ser controlado pela igreja. As principais universidades aí, medievais, a Universidade de Paris, de Oxford, Cambridge, Salamanca, Universidade de Roma e de Coimbra, que fica em Portugal, tá? Salamanca é na Espanha. Então vocês estão vendo aí que muitas universidades famosas ainda hoje, elas surgiram aí dentro desse contexto medieval, tá? Então, opa, então, aquela figura que eu já apresentei para vocês, né, quando eu falei dos membros do clero. Então, nós vamos ter aí o monge copista. Então, o monge copista, ele encarna essa figura aí do intelectual da Idade Média, tá? Então, você não tem a imprensa ainda nesse momento. Então, os livros, eles são artigos de luxo. Todas as informações do livro são passadas para outro, para preservar, né, esse conhecimento que vem desde lá da Antiguidade Clássica, e quem fazia isso eram os monges. Eu aconselho aí a leitura, né, do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, e tem o filme também, né, que mostra aí uma trama aí de suspense, policial, aí envolvendo os monges copistas. É bem interessante. E dá um panorama geral aí do que eles faziam, de como que era a vida desses homens dentro lá desses mosteiros. Então, o ensino medieval aí das universidades, né? Então, nós temos aí a figura do mestre, tá? E aí ao lado aí os seus estudantes aí, certo? Então era uma educação voltada para os homens que queriam seguir aí a carreira eclesiástica, tá? E aqui uma foto atual aí da Universidade de Oxford, fica lá no Reino Unido, né? Então fundada em 1096, no século XI, certo? Então no finalzinho aí, né, desse período do feudalismo. Bom, então outra coisa importante aqui de falar dessa vida cultural, artística, né, da Idade Média, está relacionado aí à arquitetura medieval, tá? Então essa arquitetura ela vai ser mais nitidamente aí, né, visualizada nas catedrais, tá? Então o que é uma catedral? A catedral é a principal igreja de uma diocese. E o que é uma diocese? É a divisão territorial entregue à administração de um bispo, certo? Então, um território aí, um estado, enfim, ele é dividido em várias dioceses, tá? Cada diocese, ela é comandada, né, administrada por um bispo, certo? E a catedral é a principal igreja dessa diocese, tá?
Então, num primeiro momento, nós vamos ter a arquitetura românica, que vai dos séculos XI ao século XIII, tá? Então, o que caracteriza essa arquitetura? Traços simples, pilares grossos, janelas estreitas, muros reforçados e compactos. E seguindo aí, né, essa mudança aí na arquitetura, nós vamos ter a arquitetura gótica, que vai do século XII até o século XVI. Então vocês estão vendo aí que o tipo aí de arquitetura, né, das catedrais, elas vão ser concomitantes em alguns momentos, né? Então, por exemplo, românica e gótica, né? Bom, então a arquitetura gótica, ela vai ser caracterizada pela leveza, pela elegância, pelos traços verticais, pelos vitrais coloridos, pela presença da rosácea, que é um grande vitral que fica sobre a porta, a entrada principal da catedral, certo? Então agora vamos ver umas imagens aqui relacionadas a esse tema. Então, aqui nós temos um exemplo de uma catedral românica. Então vocês estão vendo aí que é uma construção bem compacta, né? Aqui, um outro exemplo aí de arquitetura, da arquitetura românica. Aqui, a planta aí, né? De uma arquitetura, suas partes, da catedral românica. E agora vamos para a arquitetura gótica. Então, o estilo gótico, né? Ele está presente, por exemplo, na Catedral de Notre-Dame, lá de Paris, tá? Então vocês estão vendo a rosácea, né? Os arcos, é uma arquitetura mais leve, né? Então a Catedral de Reims, tá? Que é Nossa Senhora também, tá? Olha lá, a rosácea, né? Os arcos, certo? Os vitrais góticos, né? São importantes aí para a entrada aí da luz dentro desse ambiente, certo? A luz não preciso nem dizer aí que existe uma metáfora religiosa, né? A iluminação, enfim. Então, olha que interessante aí. A catedral gótica, ela é projetada para ser uma cruz, tá? E aí o interior de uma catedral gótica como é, tá? Então esses arcos longos, né, que dão a ideia aí de vastidão do ambiente, né? O indivíduo ele se sente pequeno, né, diante de toda essa grandiosidade, certo? É um ambiente de calma, enfim, essa é a ideia da arquitetura gótica. E nós temos também nessas catedrais góticas a existência das gárgulas, tá? Então, as gárgulas, né, elas foram elaboradas, né, construídas no primeiro momento para servirem de escoamento da água que caía, né, a água da chuva. Então eles construíram aí as gárgulas para elas despejarem a água, né, o mais distante possível das paredes da catedral. E depois elas acabavam sendo ornamentadas, né? Só que essas duas dá para ver aí que não tenham essa função, né? É a ideia de que o demônio ele está sempre vigilante e que o homem religioso ele deve estar atento para não cair, né, no pecado. Essa é a ideia medieval, tá? Uma possível leitura, óbvio. Ó, essa aqui já dá para perceber aí, né? Essa função aí do escoamento de água, bem interessante. Bom, falar um pouquinho do imaginário medieval. Então, o imaginário medieval ele vai ser pautado pelo maravilhoso, tá? Então, o que seria o maravilhoso? Maravilhoso, hoje em dia a gente está relacionado a algo que é muito belo, né? Na verdade, o maravilhoso medieval ele não está ligado ao belo. É tudo que espanta, tá? Então existia uma crença nas maravilhas. Seriam as maravilhas da natureza. Então o maravilhoso ele está ligado desde a seres horrendos, né? Como os lobisomens, os dragões, como seres belos, como as fadas, por exemplo, enfim, tá? Então eles encaravam a existência desses seres aí com naturalidade, era algo que espantava, mas que estava presente aí nas crenças da época, né? Então eles enxergavam aí, por exemplo, os dragões como
um animal como outro qualquer, num primeiro momento, certo? Depois, alguns desses seres aí do maravilhoso medieval, eles vão acabar sendo demonizados pela Igreja Católica, tá? Então, por que eles tinham essa crença nesses seres estranhos, espantosos? Primeiro, por causa do desconhecimento geográfico da época, tá? Então, assim, eles desconheciam, né, a existência de vários territórios, se ouviam falar aí de histórias, de locais que eram habitados por seres fantásticos, e eles acabavam acreditando, né, naturalizando isso e transformando isso numa realidade. Era o verdadeiro fake news da época, certo? E desconhecimento da natureza em bases científicas. Então, por exemplo, eles ouviam esses relatos desses seres, eles não, cientificamente, eles não conseguiam perceber que eram seres que não poderiam existir. Eles encaravam aí a existência desses seres na maior naturalidade, tá? Então, por exemplo, existiam esses seres aí, os cinocéfalos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, os lobisomens, as sereias, as melusinas, os dragões, e todos esses animais, né, esses seres, esses monstros, faziam parte do bestiário medieval. Então eram as famosas bestas medievais. Tá? E esse imaginário medieval, além da presença desse maravilhoso, né, nós vamos ter também o medo do diabo e do sobrenatural, que nós vamos analisar agora. Então, dentro desses seres monstruosos aí do maravilhoso, nós vamos ter os blêmios, tá? Que são esses seres aí com a cabeça, né, no tronco, né? Que não tem, aparentemente, o rosto é no tronco e eles não têm cabeça, né? Então, eles acreditavam que esses seres viviam em um território distante da Europa, né? Enfim, da Europa Ocidental. Então, nós vamos ter também os sinocéfalos, tá? Então, os sinocéfalos também eram seres com cabeça de cão e corpo de homem, e que eles acreditavam que viviam no território afastado aí da Europa Ocidental, certo? Tem uns relatos sobre a existência desses locais, né? Bem doido. As fadas medievais, certo? Olha que bonito esse negócio. Bom, as fadas medievais, elas eram diferentes daquela ideia que nós temos hoje das fadas, tá? Então, para o homem medieval, a fada, ela não é esse ser diminuto, pequeno. A fada é grande, né? Ela é um ser tamanho de um homem normal, né? E as fadas, geralmente, elas estão associadas à sensualidade, são belas mulheres, e as fadas, elas têm o poder de se metamorfosear, de se transformar. Então, por exemplo, elas podem se transformar numa corça, né? Num ganso, né? Numa ave, enfim, tá? E às vezes essa transformação ela não se dava de forma completa, né? Quando elas se tornavam mulheres. E aí, por exemplo, essa fada aqui, ela tá com os pelos aí, né? Umas penas, enfim. E aí nós vamos ter aí, por exemplo, o conto, né? Do Alexandre Herculano, que é baseado numa lenda medieval portuguesa, tá? A Dama Pé de Cabra. Então vocês estão vendo aí a jovem loira que está sentada e está sendo apreciada por esse cavaleiro, esse caçador? Pois então, originalmente essa lenda diz que essa mulher ela tem o pé de corça, tá? Só que daí passa por essa demonização, né? E aí ela passa a ter não mais o pé de corça, mas o pé de cabra, tá? Então a cabra tem toda uma simbologia estranha. A Melusina, tá? Então, que ela enganava também os homens, seduzia os homens, ela queria se casar com esses homens para adquirir uma forma humana, tá? E geralmente ela colocava um impedimento, que era que esses homens não podiam observá-la nua, né? Por quê? Porque metade delas era
de cobra. Então vocês estão vendo aí a Melusina tomando banho aí e a parte de baixo dela, cobra. Então aí um manuscrito medieval falando aí das Melusinas, e eles acreditavam na existência desses seres, tá? Então assim, a mitologia medieval, ela é uma amálgama, né? É uma mistura aí de elementos de crenças, né? Da antiguidade clássica, pagãs dos celtas, né? E dos árabes também. As sereias, tá? E os lobisomens. Os lobisomens, eles são bem interessantes, né? Então a ideia é aquela mesma que vocês têm, tá? De que o lobisomem, ele tinha a ideia lá que ele podia se tornar dessa forma, ele já nascia dessa como um lobisomem, né? E ele também podia se tornar lobisomem fazendo um pacto com o diabo. Então aqui, os homens caçando o lobisomem. O lobisomem, ele fazia passar, para transformar o lobisomem medieval, ele fazia a passagem, né, por um rio, né? Então o rio, a floresta, é sempre o local de transição do mundo real para o mundo do sobrenatural, enfim. Então aqui mais uma imagem do lobisomem. Ah, e todo homem que se transformava em lobisomem, ele antes disso, ele tinha que pegar, tirar as roupas dele e colocar num canto, porque a roupa era o elo de ligação entre a parte física dele humana com a parte física animal. O unicórnio também faz parte desse maravilhoso medieval. Então eles acreditavam que existia aí o unicórnio e que as virgens, as mulheres, eram aquelas mais capacitadas, né, de se aproximar desse unicórnio. E o diabo medieval, tá? Então é assim, essa imagem, né, essa figura do diabo que nós temos hoje, né, ela vai ser fruto de uma construção cultural que começa aí na Idade Média. Então, primeiro, eles não tinham inicialmente uma forma certa de representar o diabo. Então, às vezes, eles juntavam aí, era uma mistura de vários animais conhecidos, de várias feras, e aí eles colocavam tudo dentro de uma figuração humana, tá? Então, aos poucos, ele vai tomando a forma, né, do rabo, enfim. Então, aqui, vários demônios. Então, os demônios, a mesma coisa, eles são representados de várias formas. Esses demônios, no início, eles vão ser mais famosos aí que o próprio diabo, tá? Então, eram eles, por exemplo, que atormentavam os homens no seu cotidiano, matavam os animais domésticos, tá? Sabe a ideia que nós temos do Saci? Era mais ou menos o que eles faziam, tá? Transformavam a nossa vida num inferno. Bom, então, o inimigo de Deus. O diabo, como conhecemos, é uma produção do imaginário medieval. A tradição hebraica, a demonologia caldeia, né, dos caldeus e persas, a influência helenística, né, ligado aí à cultura helenística, antiguidade clássica, forneceram os traços do diabo. A igreja eleva Satã a grande adversário de Deus. Então vocês estão vendo que é uma construção aí cultural da Idade Média, tá? A figura do diabo como nós conhecemos. E aí tem um tema interessante também, dentro dessa demonologia medieval, que é o pacto com o diabo, tá? Então nós temos aí as mulheres, né, que são bruxas, fazendo aí o pacto com o diabo. Então, o que ele concede aí uma série de benefícios para as pessoas que fazem o pacto com ele, só que em troca, essas pessoas elas têm que oferecer apenas a alma para ele, tá? Tem uma história bem famosa do Dr. Fausto, é uma lenda medieval, e ela vai depois se tornar uma tragédia, tá? Pelo Johann Wolfgang von Goethe, o autor do pré-romantismo alemão, né, do classicismo alemão, tá? Então ele vai transformar a história do Fausto numa tragédia. Então, o que é o Fausto? O Fausto é um homem, né, que ele chega aí num grau de conhecimento sem igual, ele domina a teologia, né, a astronomia,
a alquimia, vários ramos do conhecimento medieval, só que ele não se sente satisfeito. Ele acha que ele desperdiçou a vida por alguma razão. E aí Mefistófeles, percebendo aí esse descontentamento, né, esse esvaziamento de sentido da vida do Fausto, propõe a ele que ele dê a alma para ele, venda sua alma em troca da juventude, de um novo momento para que ele adquira um sentido para a sua existência. Então ele leva o Fausto numa aldeia, o Fausto conhece a Margarida, né? Então vocês estão vendo aí o Fausto conversando com a Margarida, já jovem, e o Mefistófeles, né? Que de acordo com a tradição original, ele era um demônio enviado por Satã, e depois ele acaba, né, se encarnando aí o próprio Satã, o próprio Satanás, certo? E o que acontece com Fausto? Leiam a tragédia, certo? Bom, então a igreja também, ela vai promover um tribunal de inquisição, tá? Então a famosa Inquisição medieval, ela se origina aí com a formação dos primeiros tribunais em 1231, século XIII, tá? E quem vai criar esses tribunais será esse Papa Gregório IX. O objetivo do Tribunal da Inquisição era descobrir e julgar os hereges. Então nós já falamos das heresias medievais, né, que eram desvios da fé, da normalidade imposta pela Igreja Católica, tá? Então esse tribunal, ele procurava, né, todo aquele que fosse herege. Então ele pegava o herege, torturava, obrigava esse herege a declarar a sua culpa, né? Declarar que ele era de fato um herege, e ele era obrigado a falar nomes, dar nomes aí para serem punidos. E quais eram as punições mais comuns da Inquisição? Era o confisco de bens, tá? Em alguns momentos, o herege ele chegava a ser morto na fogueira, dependendo, né, do grau aí de heresia, né? Então aqui uma ilustração medieval, né? As bruxas sendo punidas, tá? Um exemplo de tortura medieval, tá? Então o indivíduo era colocado aí e aí isso era fechado. Vocês sabem que pode acontecer, né? E aqui a bruxa sendo queimada também, certo? Bom, pessoal, então essa aula ficou um pouquinho longa, tá? Mas eu acredito que é um assunto interessante, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí na próxima aula nós vamos falar das cruzadas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da Baixa Idade Média, da Revolução Comercial, do Renascimento Agrícola, certo? E das crises do século XIV, que entre elas está aí a peste bubônica, ou peste negra, certo? É isso aí, pessoal. Um abraço aí e até mais.